Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Meus queridos alunos, estamos entrando no nosso último módulo do curso e eu já estou ficando com saudades, apesar desse ser um módulo bem longo, tá? Nós vamos estudar a fisiologia da menstruação e seus desequilíbrios e como atuar com a acupuntura para a promoção do restabelecimento do equilíbrio do ciclo menstrual feminino. Muito bem. Gente, todo ciclo contém em si nascimento, crescimento, envelhecimento e a morte, correto? E o corpo da mulher, ele possui um funcionamento marcadamente cíclico. E qualquer terapia dentro da medicina tradicional chinesa deve levar isso em conta, ou qualquer terapia energética, melhor falando, pois o tratamento de uma mulher pela acupuntura, por exemplo, na época da menstruação, é bem diferente da época na fase ovulatória. E a gente vai trabalhar agora essas diferenças. O ciclo menstrual da mulher assemelha-se aos ciclos da lua, gente, de 28 dias. Lua nova, crescente, cheia, minguante. E de fato, acredita-se, que anteriormente ao advento da luz elétrica, era muito tempo atrás, as mulheres menstruavam próximo à lua cheia ou à lua nova. Talvez pela exposição à luz da lua e aos ciclos lunares. Uma coisa importante, uma observação bem importante a falar é a respeito da palavra menstruação, que em português a palavra mês e menstruação tem a mesma raiz etimológica, mostrando a passagem do tempo lunar ligado às regras da mulher. Já em chinês, a menstruação se chama Juejing, ou seja, ciclo da lua. Olha a diferença. De qualquer modo, gente, vale pensar no simbolismo da lua como um simbolismo correspondente ao corpo feminino. Ela aparece e desaparece, morre e renasce, fluxo e refluxo, símbolo dos ritmos biológicos e da própria fecundidade mutável na sua essência. Esse trecho que eu estou falando para vocês, eu li do livro Domínio do Yin, da fertilidade à maternidade, a Mulher e Suas Fases, segundo a medicina tradicional chinesa, da Helena Campiglia, que é um excelente livro, e achei esse texto muito interessante para a gente começar a trabalhar a questão da menstruação. Menstruação. A renovação do yin mensal permite que a mulher tenha uma vida mais longa que o homem, em função da sua renovação. É muito importante que a gente tenha alguns conceitos que eu já tinha abordado para vocês no texto da Helena Campiglia, que são avaliar as diferenças. A diferença entre o yin e o yang, as diferenças entre o céu e a terra, as diferenças entre o homem e a mulher. Tudo isso deve ser observado e levado em conta na conduta do tratamento em face às predominâncias de suas características energéticas. Então, eu tenho um homem claro representando o Yang e a mulher negra representando o Yin, do nosso Tao, o símbolo do Tao. Agora, um toque muito legal para vocês. Qualquer tratamento de ciclo menstrual na mulher para reequilíbrio energético inicial deve começar pelo elemento terra, tá? E o ponto que mais representa a terra, Yin, que está no centro para equilíbrio energético da mulher, é o ponto BP8, Digi, Sistemas Terrestres. Este, gente, é o ponto de partida para o tratamento energético de qualquer mulher. Por quê, gente? Porque o Digi, ou Sistemas Terrestres, ele vai fortalecer o sangue, ele vai promover a circulação do sangue, ele vai harmonizar e tonificar o Qi do baço pâncreas e o Shui, e ele vai harmonizar a menstruação e o Qi do útero. Então, ele é um grande equilibrador da energia Yin, ok? Principalmente do Shui. Então, gente, o Digi,
Ele, que também é chamado de sistemas terrestres ou pivô da Terra, ele é um ponto que vai trabalhar como um grande regulador da menstruação. Então, ponto de partida inicial para ciclo menstrual, para regulação do ciclo menstrual, é legal a gente começar com um BP8. E antes da gente começar a falar de pontos que regulam ou de desarmonias, é bom que a gente aborde primeiro a fisiologia da mulher e vamos começar com o útero. Na medicina chinesa, o útero abrange outras estruturas além do próprio útero encontrado na anatomia ocidental, tá? Além do útero, ele envolve as trompas de Falópio e os ovários, ok? Os rins, zangue, rim, eles são responsáveis por todas as funções relacionadas ao útero, trompa, ovário, incluindo aquela relação do eixo hipotálamo, hipófise ovariano, que a gente já discutiu na fisiopatologia do climatério e da menopausa. Os rins governam as vísceras curiosas, eles têm relação energética com as vísceras curiosas. E o útero é uma víscera curiosa. É um órgão extra, é um órgão maravilhoso, de natureza yang, porque ele se contrai, porque ele é uma víscera oca, mas em função yin, porque ele promove o crescimento, ele nutre, ele gera no seu interior, tá? A função do útero é armazenar o chue para promover toda a questão do ciclo menstrual e nutrir o feto, né? E promover toda a gestação. Que meridianos têm relacionamento com o útero, né? O rim, que é o meridiano do útero, que é o Bailuo, ele é o gerador de tudo. E o coração, através do canal do útero, ou Baio-Baomai. E essa relação água-fogo, a gente discutiu lá na fisiopatologia da menopausa e do climatério, né? Onde o coração tem toda uma relação com os centros de regulação hormonal, hipófise, né? Centro eixo hipotálamo hipofisário. Isso pertence à mente, ao cérebro, isso pertence ao Shen, e o coração governa a questão do cérebro no sentido de funções, vem de cima, a parte de cima, e a parte de baixo, a água. Então, eu tenho o fogo e eu tenho a água associado, ok? Se vocês repararem, nós, mulheres, a nossa fisiologia, ela é muito dominada pelo Xue. E não é apenas o Xue, não é apenas a origem dos ciclos da menstruação, mas ele também já foi discutido na concepção, na gravidez, no parto e a sua deficiência no climatério e na menopausa. Né? A mulher, ela é yin constitucionalmente e funcionalmente yang, porque o Xue é vermelho, porque nós temos características multifuncionais, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, o homem já é constitucionalmente yang, né? Mas funcionalmente yin. O espermatozoide, ele é claro, ele é branco. Apesar dele ter movimento, dele ter yang também no seu movimento, tá? na sua constituição básica. Então, aí a gente tem o espermatozoide, ele não é totalmente yin. Ele é yang porque ele corre, ele se movimenta, ok? É só a questão de coloração mesmo. Bem, baço, pâncreas e estômago são Zhang e Fu do elemento terra, responsável pela produção do Xue, através da transformação e transporte da energia dos alimentos, vinda dos alimentos e bebidas, correto? O fígado, ele tem uma função importante de armazenar o Xue. O coração vai governar esse Xue nos meridianos. Os três yin da perna nutrem o útero de Xue. Então, fígado, baço e rim vão nutrir o útero de sangue. E o Rei-Mai e o Chong-Mai, eles vão regular e promover os ciclos menstruais. Então, essa é a nossa fisiologia da menstruação segundo a medicina chinesa. Eu tenho uma pessoa com constitucionalmente yin, uma relação direta com o Xue, nos seus ciclos, e nós temos os zangues, baço, pâncreas, estômago, fígado, coração, rim, é claro, e o Rei-Mai e o Chong-Mai associados na fisiologia e na fisiopatologia feminina. Algumas observações básicas aqui. A menarca, primeira menstruação, ela ocorre em média entre os 10 a 16 anos,
Se ela for prematura, ela vai correr antes dos 10 anos. E se ela for tardia, ela vai aparecer depois dos 16 anos. Quem governa o ciclo ontogenético, que é o ciclo de fases, o relógio biológico, é o rim, através do Ding do rim. É lá que está o nosso código, a nossa história de vida, nosso cartão de ponto. A menopausa, a gente já viu, em torno dos 50 anos. Ela pode ser precoce, antes dos 40, 35 anos, tardia após os 55 anos. Um ciclo menstrual, ele dura de 21 a 36 dias. Então, esse ciclo menstrual, ele dura de 21 a 36 dias. A duração de uma menstruação fica em torno de 3 a 7 dias. A média de perda de sangue durante a menstruação gira em torno de 30 a 80 ml. E a cor, ela é vermelho para vermelho escura. A MTC, ela vai dividir o ciclo menstrual em 4 fases. Já a medicina ocidental, ela já divide em 7 fases, iniciando com a menstruação. E aí começa a ver uma maturação do ovo, um espessamento, o rompimento da membrana, aqui é a ovulação propriamente dita, um aumento progressivo da capa interna que recobre o útero. Se não há fecundação, o próprio óvulo ele vai se dissolver, correto? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um início de descolamento da capa interna do endométrio e aí a gente vai voltar para a menstruação novamente. Okay? Isso, segundo a medicina ocidental, são 7 fases para a gente fazer o ciclo menstrual. Muito bem. Quando a gente está falando já de regulação hormonal, antes da gente entrar na parte medicina tradicional chinesa, os ciclos são da seguinte forma. A menstruação ocorre, ela dá um sinal, a partir do momento que ocorreu a menstruação, a hipófise, a glândula, né, que fica no cérebro, ela recebe um sinal e começa a secretar tanto hormônio folículo estimulante quanto hormônio luteinizante. E isso vai fazer um aumento dos folículos ovarianos. Esses folículos, esse crescimento dos folículos ovarianos vai aumentar a produção de um hormônio chamado estrógeno ou estrogênio, ok? Esse estrogênio, ele faz 2 coisas. Primeira, ele pode inibir tanto o FSH quanto o LH, e a segunda fase, ele vai aumentar subitamente o LH e o FSH. Essa alteração de aumenta e diminui subitamente, isso faz um estímulo para a produção do óvulo, para a ovulação, para a liberação, que desenvolve o quê? Corpo lúteo. O corpo lúteo, ele produz estrogênio e progesterona. Produzir o estrogênio e progesterona, ocorre uma inibição do FSH e do hormônio luteinizante. Isso faz com que o corpo lúteo regrida, diminui então a progesterona e o estrogênio e se inicia a menstruação novamente. Então, se nessa fase aqui ocorre a fecundação, essa cascata ela vai ficar alterada, vai ser diferente. Okay? A gente vai começar a produzir outros hormônios, que são os hormônios para o desenvolvimento e a fixação e desenvolvimento do útero, do feto no útero. A fase menstrual, ela dura de média de 7 dias aproximadamente. Eu tenho uma atividade, segundo a medicina chinesa, do fígado, para movimentar esse shui que está ali forrando o útero, já que não há concepção. Então, há um excesso do fígado, por isso que em determinadas situações a gente tem TPM associado, né? Então, há um excesso do fígado, há uma queda hormonal importante, que vocês viram aqui, ó, uma inibição. Essa queda hormonal é relacionada com a hipoatividade dos rins. Os rins dão uma parada, porque eles veem que não houve concepção, né? E aí estimula a necrose e o descolamento do endométrio que estava ali esperando que o ovo ali
depositado e promovesse a nidação, que é a fixação, e, consequentemente, a reprodução celular consecutiva e a formação do embrião. Isso não ocorre, então o próprio rim manda uma energia por deficiência, para de suprir, para de jogar energia para o útero, e aí o útero, não tendo energia, entra em necrose, e aí é o descolamento do endométrio e a menstruação ocorre. Então essa é a primeira fase. A segunda fase, para a medicina chinesa, é a fase pós-menstrual. Continuamos, né, com o nosso ciclo, que a gente já falou, só que na segunda fase, que dura aproximadamente 7 dias, Shui Yin do fígado vazios, fígado fica deficiente. Eu tenho tanto vasoconcepção e vaso da cintura hipoativos. Então, inicia-se o quê? Inicia-se uma fase de reconstrução, a fase folicular com secreção de folículo estimulante, hormônio, né? E estrogênio. E aí os rins voltam de novo a elevar a sua atividade para nutrir os vasos maravilhosos, regular o útero, encher o útero de energia para esperar um próximo momento, né? Que possa culminar com a concepção. E ainda tem uma terceira fase, tá, gente? Que é uma fase que é mais ou menos no meio do ciclo da fase lútea, tá? Nessa região aqui aproximadamente, que é a fase da ovulação, nessa região que eu falei para vocês. E aí, o que a gente tem? A gente tem já uma nutrição adequada que o rim já mandou, tanto para o vasoconcepção como para o vaso governador e vaso da cintura e rins, trabalhando em potência total para esperar, né, para produzir a ovulação, e aí ocorre a ovulação propriamente dita. E aí a gente vai esperar se haverá fecundação ou não. Isso por volta de 21 dias. A fase pré-menstrual também é dividida em 7 dias. Nessa fase pré-menstrual, o yang do fígado começa a entrar em excesso porque viu que não houve fecundação. Tem estagnação de Qi e Shui no útero. O Qi movimenta o Shui e começa a movimentar o endométrio para expulsar essa estagnação, correto? E aí o tratamento para o ciclo menstrual e para a ovulação está vinculado nessas 4 fases, né? A primeira fase, que é a fase da menstruação de vazio, ocorreu o vazio, a fase de enchimento de energia do rim e dos vasos maravilhosos e do útero, a fase de aguardar, né, de expectativa para ver se realmente está tudo pronto, ovulou, ok, vamos ver, está todo mundo em pico e energia máxima, e aí volta de novo ao ciclo que é o início do Yin, que é a menstruação propriamente dito, tá? E isso é importante porque o nosso tratamento ele é diferenciado. Por exemplo, eu vou nutrir o Shui na segunda fase. Para quê? Porque é uma fase em que eu estou preparando, né? Estou formando, enchendo os vasos, preparando tudo para a produção de um óvulo legal, né? Então eu vou nutrir o Shui, né? Eu vou tonificar o rim e o fígado na segunda e na terceira fase, que é a fase de preparação do óvulo, propriamente, de expulsão e preparação do óvulo e a preparação do útero para a recepção do óvulo, correto? E eu vou mover o Shui na quarta fase, que é a fase de expulsão, bem, não houve nada, não houve fecundação, vamos logo acelerar isso, vamos limpar, né? Vamos limpar esse útero. Então, gente, o ciclo menstrual ele vai obedecer a uma lógica particular, ligada aqui à formação dos óvulos, e isso vai ser comandado pela alternância entre Yin e Yang, né? Entre inibir e aumentar a produção hormonal, aqui embaixo, correto? A menstruação vai indicar o início de um ciclo. Corresponde à transformação do Yang em Yin, ou seja, evidenciando que ocorreu o máximo de preparação possível, de atividade possível, de função possível para a recepção do embrião. Mas esse óvulo, infelizmente, não foi fecundado, correto? Então começa o quê? A descamação do endométrio e o início da fase folicular, ou seja, começa a dispersão disso. Já a menstruação, ele é o momento que o mar de sangue, ou seja, o Chonmai, ele vai se esvaziar.
esse excesso de energia, ele vai ser drenado. O Qi se dirige para baixo, através do meridiano chamado de vasoconcepção, que é o Renmai, e a eliminação desse sangue vai depender de quem? Do fluxo do Qi, que é governado por quem? Pelo fígado. Então, eu tenho o rim, os vasos maravilhosos, o fígado associado. E aí, quando a gente tem dor, sangramento excessivo, sangramento escasso, coágulos de sangue, alteração de período de ciclo menstrual, tudo isso são sintomas menstruais que indicam que isso indica uma intrincada relação entre Xue e Qi. Assim, a menstruação ela vai denunciar, gente, o quê? Com muita propriedade, o estado de saúde global da mulher. Porque se tudo está acontecendo de forma organizada, eu tenho um equilíbrio básico entre Yin e Yang, entre Xue e Qi. Pois tudo é um ciclo muito sensível e qualquer desequilíbrio entre Yin e Yang, Xue e Qi alteraria esse ciclo menstrual. Ficaria desarmonizado. Agora a gente vai fazer uma relação da menstruação com os Yangs, né? E como é que isso pode, como é que funciona, né? Essa relação entre os Yang, Fus e a menstruação. E a gente vai começar com o principal deles, que é o rim, né? Os rins são as raízes pré-natais, que é o Qi pré-celestial, Qi ancestral. O rim armazena a essência, que é a nossa matéria base para a formação do Xue menstrual. O rim, ele produz a maturação da essência, o rim determina o ciclo materializado em água, líquido. Então, ele tem o yin e o yang do corpo, além de governar os ciclos, ter um relógio biológico corporal. Tá? E o rim tem uma relação muito direta com quem, gente? Com os vasos maravilhosos, WC e Chonmai, né? E esses são vasos relacionados à energia Yin e ao Xue. Então, não tem como tratar menstruação sem a gente pensar no Zhang Rin. Fu Qingzu, 1607-1684, sustentava o seguinte: o Xue menstrual não é Xue, mas Qi ancestral. Ele vem dos rins. Muito bem, nós temos Rin Yin e Rin Yang. Então, os rins eles se dividem em Rin água e Rin fogo, correto? O Rin vai produzir essência formadora do Xue. Dele partem os canais importantes para o sistema reprodutivo da mulher, gente, como o vasoconcepção, vaso governador e o Chonmai. Então, o Rin ele tem uma relação direta com os vasos. O Minmei já é o Yin Yang, é o porta da vida, o portal da vida. Ele representa o fogo do rim, é a força motriz e a função para que tanto VC, VG como Chonmai trabalhem adequadamente. Um vai nutrir, vai gerar e o outro vai botar para funcionar. Então, o Minmei ele vai esquentar o útero e vai favorecer a concepção e o desejo sexual. O Minmei vai equilibrar a energia Yin, porque é necessário que eu tenha a sua contraparte para equilibrá-la, e vai fortalecer a concepção e desejo. Vai transformar a Xue com auxílio do coração para a cor vermelho e vai se relacionar intimamente com o fogo ministerial do pericárdio, que é a circulação sexo. Então, eu tenho as duas funções, tanto o Yin quanto o Yang, trabalhando concomitantemente e equilibradamente para nutrir e botar para funcionar a função reprodutora feminina. E aí, se eu tenho um desequilíbrio entre Yin e Yang do Rim, a gente vai ter problemas, principalmente no caso de um útero frio, um útero com deficiência de Minmei, esterilidade, falta de desejo sexual, dismenorreia, cólicas menstruais por conta do frio. Isso reverbera o quê? Um desequilíbrio entre Yin e Yang, com preponderância da energia Yin. Ok, passamos pelo rim. Agora vamos ver quais são as relações do fígado com a menstruação. Né? Ele é extremamente importante na fisiologia da menstruação. Ele tem uma relação direta com o útero pela seu trajeto, ó, passa
pelo útero, né? E também uma relação com o Shui, porque ele esfria, ele move. O Shui, ele armazena e esfria o Shui, né? O fígado, ele envia o Shui para o útero. Ele é responsável pelo quê? Pelo livre fluxo de energia. Ele que determina o quanto de Shui vai, né, para determinado sangue ou determinada região. Então, o fígado e o útero, eles armazenam o Shui. Então, fazendo uma relação entre fígado e Shui, eu tenho o seguinte: a deficiência de Shui do fígado vai levar com certeza a uma deficiência de Shui menstrual. E isso vai levar o quê? A dismenorreia, que são dores, às vezes amenorreia, que é a ausência, escassez de menstruação e tensão pré-menstrual. São sintomas de deficiência de Shui do fígado. O fígado, ele movimenta o sangue, correto? Então, principalmente no período pré-menstrual e na nutrição fetal, ele envia sangue para o útero. Então, é necessário liberar estagnações para que esse sangue chegue com a temperatura correta, com a quantidade correta, com a qualidade correta, sem nenhum tipo de reverberações por conta de estagnações de energia. Já o baço pâncreas, ele vai fabricar o Shui, porque ele é o celeiro do Qi pós-celestial. Então, ele vai utilizar a energia dos alimentos e bebidas e vai ser um dos zangues responsáveis por fornecer matéria-prima, correto? Transformar essa matéria alimentada, ingerida, e associando isso com o Qi do ar, a gente tem uma energia. Então, o baço, ele é um zangue importantíssimo para a produção do Shui. O baço, pâncreas do estômago, além de produzir o Shui, eles favorecem também a produção do leite. Então, a gente já começa a pensar também que aconselhamento em dietoterapia para tanto a gestante quanto para a mulher de uma forma geral é importante para que sejam alimentos ideais para que o baço possa transformar e transportar isso em energia legal e fabricar um Shui adequado, de qualidade, tá? O baço pâncreas tem uma relação com os vasos importante por causa da questão do endotélio vascular. Então, o baço, ele mantém o sangue dentro dos vasos. Além de tudo, pela ascendência de energia do baço, que o Qi do baço é para cima, né? Ele tem essa questão de manter as coisas, elevar a energia para o alto, ele vai segurar o útero e todos os órgãos no seu lugar, ele mantém os órgãos nos seus lugares. Então, ele também mantém a bexiga e o útero associado. Produz o Qi nutritivo, o Gu Qi. E o Shui, que sobe para os pulmões, flui para dentro das mamas e se torna branco quando vai fazer o leite. Então, baço, pâncreas e estômago, a gente já viu o estômago, né, relacionado diretamente com as questões de hipogalactia, quando a gente teve o nosso módulo de mastologia. E a função do fígado também é associada, né? E agora a gente está vendo como é que isso pode acontecer. Então, já temos aqui associados para tratar uma mulher o rim, o fígado e o baço. E agora a gente vai falar do coração. O coração influencia sobre a menstruação porque ele governa o Shui. E ele se conecta ao útero. O coração se conecta ao útero. O yang do coração vai auxiliar o rim. Então, o rim tem conexão com o útero. O yang do coração auxilia o rim, gente, para formar a essência e transformá-la na cor vermelha do sangue da menstruação. Uma outra observação importante que a gente estudou lá na mastologia é a questão do meridiano acoplado, que é o intestino delgado. O meridiano do intestino delgado, que é o acoplado do coração, ele vai se conectar ao peito, no seu trajeto, né? Permitindo a passagem do fluxo de leite materno. Então, o ID1 permite o livre fluxo de leite nas mamas. Então, ele trata as agalactasias, que são as hipogalactias, hipogalactoses, né? As deficiências de produção de leite. O coração tem uma conexão com o útero em forma de relação psíquica muito importante, através de um meridiano profundo, justificando assim casos de depressão pós-parto. É aquela questão que a gente tem onde o fogo e a água não se encontram. E aí você tem as alterações psíquicas, né? Não vai ir para o alto
E aí também não desce fogo para baixo, e aí, ou seja, não desce yang para rim e não sobe yin para coração. E aí a gente tem as estases e psicoses pós-natal, que a gente já estudou, né? Um choque emocional forte, severo, pode suspender uma menstruação. Muito comum disso acontecer. Uma mulher relatar que ela teve um trauma muito forte, aconteceu uma coisa muito severa, ela tinha acabado de menstruar e a menstruação foi embora, suspendeu. Ela fala, suspendeu. De tão forte que foi o trauma emocional. E a gente tem a TPM no sentido mais agressivo possível, onde o Shen desaloja. Chega a desalojar, né, gente? O próximo Zang, se vocês repararam, todos estão relacionados, correto? O próximo Zang é o pulmão. O pulmão tem uma menor influência sobre a menstruação. Porém, se a tristeza e mágoa estão presentes, isso vai levar a uma estase de Qi. E pode cessar a menstruação via coração, sim. Vai fazer uma estase de Qi no aquecedor superior. Vai atrapalhar a função do coração e aí você pode ter uma cessação da menstruação. A nível de Fu, de víscera, a gente tem o estômago que a gente tem que olhar, tá? O estômago ele está conectado ao útero. Olha aqui, ele está conectado ao útero pelo canal do Chonmai, pelo E30. Ele influencia na nutrição da mãe na amamentação, tá? Pela questão do trajeto do meridiano. E ele vai estar relacionado com a produção do leite materno, que resulta da origem dos nutrientes transformando-se em Xue. Quando a gente tem a associação do Qi e Xue, né, através dos alimentos, a gente chama isso de Jin Qi adquirido, ou seja, energia pós-celestial, energia que eu adquiri com alimentos e bebidas. Isso vai se comunicar com o intestino delgado, vai se transformar em essência dos alimentos em nutrientes, e a sua conexão com o útero, isso justifica os enjoos matinais da gravidez. Além de que essa energia passa pelo estômago, em ascendência, para poder jogar energia para as mamas começarem já a ir se modificando e se adaptando. E essa energia que sobe forte, ela dá esses enjoos matinais. E nós temos 3 vasos ou canais curiosos ou vasos maravilhosos que têm relação óbvia direto com o rim, que tem uma atuação direta na menstruação. Eu tenho o Dumai, que passa posteriormente. Eu tenho o Renmai e também temos o Chunmai, que ele é interno. Os 3 têm origem no rim. Os 3 têm atuação direta no útero, passam pelo útero, trabalham a energia no útero. O Chonmai, ele tem como função promover Xue e, consequentemente, promover a menstruação ou promover o Xue para forrar o útero e receber o óvulo. Quando o óvulo não é fecundado, ele promoveu esse Xue, ele jogou esse Xue no útero, encheu o útero de Xue, aí ele percebeu que não houve a menstruação, então ele vai mover esse Xue. Agora, se ele tiver irregular, aí a gente vai ter esse movimento de Xue irregular, então as menstruações vão ficar irregulares. Dos 3 vasos maravilhosos, com relação ao ciclo menstrual, o Chonmai é um dos mais importantes, tá? Porque ele é chamado de mar do Xue, mar do sangue. Ele vai regular o útero e a menstruação, vai nutrir o útero e também vai movimentar o Xue do útero. Então, se ele estiver em vazio, se ele estiver desarmonizado, ele vai promover essa desarmonia, esse desequilíbrio, vai se manifestar, vai se espelhar na função menstrual, propriamente dita, do sangramento, né, do ciclo menstrual propriamente dito. Já as alterações do vasoconcepção, né, junto com o Chunmai, vão dar também problemas hormonais associados. O vasoconcepção é um regulador hormonal. Ele regula o útero, mas ele também está relacionado com funções hormonais. Falando dele, eis ele aqui. Ele é o mar dos meridianos Yin
Ele está relacionado ao útero, à genitália interna e externa. Ele é utilizado para tratamento de todos os problemas relacionados ao útero, a cérvix, que é o colo do útero, a vagina e a vulva, pela sua própria passagem, né? O fluxo energético passa ali, ok? Ele está diretamente associado a hormônios, como eu falei no slide anterior. Hormônios da puberdade, da concepção, da gravidez, porque ele liga o alto e o baixo. Então, os hormônios produzidos aqui, na hipófise, eles têm um trajeto e descem até a questão do útero. É utilizado para carrear essas energias, tá? Então, todas essas questões, elas estão associadas com o Rei-Mai. É claro que é um vaso yin, nutridor, então ele nutre o corpo todo e muito utilizado pela sua questão yin para trabalhar a menopausa, que é um desequilíbrio típico de deficiência de yin. Já o vaso governador, ou do Mai, ele é utilizado nas deficiências de yin yang dos rins. Quando os problemas emocionais associam-se à mente versus menstruação, né, agita, ele tem a energia em ascendência, né, ele se conecta com a mente, ele tem a característica mais yang, enquanto o Rei Mai tem uma característica mais yin, e ele está ligado à função, porque ele está ligado ao yang dos rins, a funcionalidade das coisas. Então, a contratilidade a função de contrair o útero para menstruar é função yang, então a gente tem do Mai associado, tá? A função de desejo sexual, aquecimento, Min-Men, né? O fogo dos rins está relacionado ele passa pelo Min-Men, ele tem essa relação com o fogo. Então, desejo, libido, potência sexual tem relações com o Min-Men, tem relações com o do Mai também. E o Damai, né, Mai? O Daimai é o único meridiano horizontal, também chamado de vaso da cintura, né? BB 26, 27, 28, parte do canal do vaso governador, rim, fígado e trata as mesmas patologias relacionadas à mente e à menstruação que levam à diminuição à deficiência de rim e de fígado. Ele tem uma relação muito importante com a madeira, pelos próprios pontos. Ele tem uma relação muito importante com a sustentação da gestação. Quando a gente estuda lá no nosso módulo de gestação, a gente trabalhou bem. E ele é um grande harmonizador horizontalmente da energia no aquecedor inferior. Então, gente, para começar, o que a gente viu? A gente viu os sangues, que nós temos praticamente todos os ângulos relacionados na fisiologia da menstruação. O pulmão entraria com uma relação emocional associada, né? Mas nós temos o rim, temos o baço, temos o fígado, nós temos o coração, né? Além disso, a gente tem o estômago, que é muito importante, e o intestino delgado. Nós temos vasos maravilhosos esses que estão diretamente relacionados com o rim, principalmente vasoconcepção, Chun-Mai, Do-Mai, que é o vaso governador, e o Dai-Mai, para dar uma estabilizada energética de uma forma horizontal. Nós temos ciclos de aumento e diminuição de estímulo hormonal, vindo lá de cima, comandados pelo coração, para o rim, para que o rim possa modular através da energia yin e yang a produção desses hormônios. Nós temos uma fase de 28 dias e a gente sabe que BP8 seria um ponto inicial para dar uma equilibrada geral, harmonizada geral na menstruação. E também, para fechar, nós vimos que a constituição feminina ela é tipicamente yin, ao contrário da masculina, que é tipicamente yang, e que as nossas principais relações com harmonias e desarmonias relacionadas ao útero, que é uma víscera poriosa e que engloba ovário e trompas associado, é justamente a falta de balanço entre Qi e Xue. E com isso nós iniciamos o módulo 10, né? E finalizamos o nosso primeiro vídeo do módulo. No nosso próximo vídeo, a gente vai começar a entrar com os distúrbios da menstruação. Muito obrigada, gente. Até o nosso próximo vídeo.